Olá, queridos! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida mais esse dia, amém? Vamos juntos encerrar essa semana. É muito bom estar aqui com você. Você sabe que para algumas pessoas eu já até falei isso pessoalmente ou trocando mensagens. Me faz tão bem esse tempo aqui com vocês. Vocês não têm noção. Às vezes vocês pensam que são vocês que recebem consolo, força e bênçãos, mas na verdade vocês não têm noção do quanto esse tempo, esse devocional, esses dias que eu passo aqui com vocês, trazendo a palavra, o quanto isso faz bem para mim, amém? Então é com muita alegria no coração que eu venho encerrar mais essa semana aqui meditando na palavra junto com cada um de vocês que está aí, que me acompanha pelo canal, que acompanha através do envio de mensagens de algum amigo, enfim, qual seja a forma, o importante é que a palavra de Deus está chegando na sua vida, amém? Hoje, queridos, eu quero encerrar essa semana de meditação com um assunto que para mim é um dos assuntos mais dolorosos de se tratar na Bíblia Sagrada, né? Um dos assuntos que mais mexe ainda com o meu interior, que é o relato da crucificação de Cristo, né? A cruz de Jesus Cristo, a crucificação dele, esse processo todo que foi tão injusto, tão doloroso, tão cheio de excessos, né? A crucificação de Jesus, que desde o início, desde o seu julgamento, foi algo tão covarde, né? Como eu disse, a crucificação ela se iniciou lá no julgamento, quando diante do sinédrio, dos sacerdotes da época, Jesus foi diante de uma banca de julgamento e já ali aquele julgamento cheio de manipulação, cheio de mentiras, onde falsas testemunhas foram pagas para inventar mentiras contra Jesus, outras vieram com distorção. Então, um julgamento cheio de manipulação que acabou pela condenação de Cristo. E então ele dali partiu para o açoite, né? Não eram todos os condenados que eram açoitados, alguns iam direto para a crucificação, mas o fato é que Pilatos tinha ainda a intenção de que a condenação de Jesus parasse nos açoites, né? A intenção de Pilatos era fazer com que os sacerdotes abrandar a ira do coração daqueles sacerdotes, abrandar a ira do povo, com o castigo só do açoite. O açoite romano, que é de tamanha, é de extrema violência e já seria suficiente para matar um ser humano, né? Os açoites ou as chicotadas eram 40 chicotadas com chicotes feitos de vários fios de couro e correntes até mesmo, e na ponta daqueles chicotes eram amarradas bolas de ferro, bolinhas de ferro pontiagudas. Então, cada vez que aquele chicote batia nas costas de Jesus, arrancava pedaço. Cada vez que aquele chicote batia, arrancava carne de Jesus das costas. E aquilo formava hematomas, formava cortes, rasgos na pele de Jesus. Só o açoite, né? E por fim, então, quando acabou aquele açoite, então ele foi para a crucificação. A crucificação que não era feita dentro da cidade de Jerusalém, ela era feita fora da cidade, no monte chamado Gólgota, porque era realmente um processo muito violento, a crucificação em si já era muito violenta. Agora você imagina Jesus já tão fraco, pelos açoites, pela chicotada. Agora o condenado então tinha que carregar a própria cruz até o monte onde ele seria crucificado. Jesus já estava visivelmente, né, desgastado, fraco. Foi daí que então chamaram Simão Cirineu, um homem que ia passando da cidade de Cirene, por isso ele chama Simão Cirineu, e falaram: vem cá, ajuda esse pobre aqui carregar essa cruz dele, porque tá pesada demais, e senão ele vai morrer no meio do caminho, e a gente quer que ele morra lá. Mais ou menos isso, sabe? Então você vê que todo esse processo de dor, esse castigo, e como se não bastasse, como se esse castigo, o julgamento injusto, os açoites, a crucificação, como se não bastasse tudo isso, ainda as palavras malignas que ele ia ouvindo pelo caminho. Lá no livro de Mateus, capítulo 27, do verso 39 em diante, diz assim:
E os que iam passando blasfemavam dele, balançando a cabeça, dizendo: Não és tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas? Salva-te mesmo, salva-te a ti mesmo. Você não é o Filho de Deus? Desce da cruz. De igual modo, até mesmo os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos escarneciam e diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-te? Não és o rei de Israel? Desce da cruz. Então creremos em ti. Outros diziam: Confiou em Deus? Pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato ele lhe quer bem, porque você disse ser o Filho de Deus. Amém? Olha só que maldade, meu Deus, por quantas coisas Cristo passou, por quantas coisas Jesus decidiu passar, né? Quantas coisas. E aí a pergunta vem: por que tudo isso? As dores físicas, as dores emocionais do abandono, da humilhação. E por que tudo isso? E é exatamente isso que eu quero falar para você hoje que está me ouvindo. Foi por amor de nós. Foi pela minha, pela sua vida. Foi para nos libertar do poder das trevas e do mal. Amém? Exatamente, foi para nos resgatar do poder do pecado. Foi por mim, foi por você. Você não está só. Sabe de uma coisa? Quando você se sentir injustiçado, clame, porque ele já foi injustiçado, ele sabe como é que é, ele estará lá. Quando você se sentir só, clame, porque ele virá até você, porque ele já esteve só, ele sabe como é esse sentimento, amém? Por isso, quando a vida parecer pesada demais, quando o peso da vida tiver demais sobre os teus ombros, clame a ele, porque ele sabe como é pesado o fardo, amém? Jesus passou por tudo, por tantas coisas, e isso tudo para nos salvar. Ele sabe da sua dor, ele sabe por aquilo que o seu coração passa, seja solidão, seja calúnia, seja perseguição, seja injustiça, o que for. Ele já esteve lá, ele já sofreu tudo isso, e ele sofreu para te dar a vitória, para te libertar do poder maligno que quer aprisionar a sua vida, aprisionar o seu coração. Eu falei de cada dor de Cristo e cada situação bem por cima do que ele passou, para que você possa compreender o tamanho da obra da cruz e o quanto ela é válida e foi por você. Você tem um alto valor, foi pago um alto preço pela sua vida e o teu Salvador está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por você. Clame a Ele e Ele virá em teu socorro. Um beijo no seu coração, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e na semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui de volta. Um beijo no seu coração.